Para você que mora em condomínio e tem dúvidas legais sobre isso, estamos hoje com o advogado Thiago Natalio de Souza, que vai tirar algumas dúvidas pra gente. Thiago, seja muito bem-vindo ao Sempre Com Você. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje para ajudar no que for necessário, pertinente a essas questões condominiais. Thiago, em condomínio tem muita dúvida, assim, muita briga entre vizinhos, né? Então, vamos supor que eu tenho um vizinho, que ele é muito barulhento, muito nervoso, ele quebra tudo, e ele mora num apartamento que é alugado. Como eu posso proceder em relação a isso? Certo, esse daí é um tema bastante interessante e é um tema que a gente tem visto cada dia mais acontecer. As pessoas que moram em condomínio hoje em dia têm tido uma dificuldade de relacionamento. E hoje nós temos uma convenção e um regulamento interno que ele visa a trazer as normas que são necessárias para buscar em si o quê? Uma vida em harmonia. Buscando essa vida em harmonia e tendo essas regras que têm que ser obedecidas, seria a forma ideal de se viver. Num caso desse, como foi dito, se torna bastante complicada essa questão, porque a gente sabe que todos buscam um condomínio no intuito de ter uma vida em paz, uma vida sossegada, e diz o Código Civil no artigo 1336 que é um dever do condômino morador, seja ele inquilino ou próprio proprietário, viver de forma harmônica com os demais condôminos, sempre buscando o quê? Respeitar o sossego dos demais, a segurança e a saúde. Então, nesse caso, o que poderia ser feito é aplicar as devidas advertências que são necessárias e, se continuar o costume reiterado, a gente aplicar uma multa que pode ser feita pelo próprio síndico, e depois também essa pessoa vai ter o direito de recorrer para o conselho, mas o caso aí é caso de aplicar a multa mesmo. Tem que tentar fazer com que esse sossego volte a imperar. Entendi. E você falou do Código Civil, né? Exatamente. O condomínio também pode ter as regras dele, além desse Código Civil? Pode sim, sem problema algum. Nós temos hoje como uma norma-mãe, que seria a própria Constituição, depois vem o Código Civil, nós temos a Convenção do Condomínio e depois da Convenção, num degrau abaixo, teria o Regulamento Interno, onde teriam essas questões que podem ser tratadas em assembleia e ser incluídas novas normas a vir a buscar o sossego dos demais condôminos. Entendi. Tiago, uma outra questão também que dá muita briga entre os moradores são as vagas, né? Então vamos supor que tem um apartamento em leilão ou vários apartamentos em leilão. Algum morador pode usar aquela vaga que está disponível ou não? Certo. Em tese, essa vaga, esse apartamento que ele está sendo objeto de um leilão, normalmente em condomínio, há o quê? O condômino ainda está lá nesse apartamento. Então, o condômino ainda é detentor, por ser o dono da propriedade até o momento, de manter a utilização dessa vaga. Não quer dizer que porque um apartamento foi a leilão ou está em fase de leilão por causa de uma dívida de condomínio, que essa vaga ele tem que se, naquele momento imediato, parar de utilizar. Não, ele vai utilizar até que após o leilão, vindo um arrematante, consiga fazer o quê? A retirada desse condômino da propriedade em si. Tiago, então esse apartamento que está em leilão ali quer dizer que a pessoa ainda está naquele apartamento, existe daquela pessoa. Isso. Então ela pode usar tudo dela ali, a vaga, tudo. Ela tem o direito, ela ainda está ali. Ela tem o direito de estar ali. Exatamente. O condomínio entrou com uma ação buscando o quê? Que o condômino inadimplente efetue esse pagamento. Ele não efetuou o pagamento e o processo se esticou ao ponto de levar o apartamento a uma praça, ou seja, a um leilão. Lá nesse apartamento vai depender do quê? De um determinado arrematante arrematar este imóvel e após o imóvel ser arrematado, é que depois o juiz vai pedir que essa pessoa, o condômino que antes estava na propriedade, venha desocupar a propriedade. Aí sim a gente tem a mudança do quê? Da pessoa que está na posse do imóvel, efetivamente. Que após essa pessoa pela lei, ter que sair do imóvel, ali ela não pode voltar mais. E sim somente um novo arrematante, que vai ser o novo condômino. E a gente falando isso sobre inadimplência, a pessoa não pagar o condomínio. Eu posso impedir, eu como síndico, que um morador inadimplente deixe de visitar algumas áreas em comum do condomínio, a academia, o salão de festas, esse morador não pode mais visitar?
Essa é uma outra questão bastante relevante em condomínio. Nós temos muitas das vezes o condão do pensamento do seguinte: não, aquele condômino que não arca com o pagamento mensal da sua contribuição, a gente muitas das vezes há aquele pensamento errado de dizer o seguinte: não, então por causa desse motivo não vou deixar ele utilizar, exemplo, o salão de festa, não vou deixar ele utilizar a academia. Nós temos que pensar diferente. A ação de cobrança, ou seja, a ação de execução já foi proposta. Todos os meios cabíveis já foram feitos na esfera judicial. O que nós não podemos confundir é dizer o seguinte: não, esse condomínio não vai ter essa utilização, porque a utilização das áreas comuns do condomínio pertence ao condomínio e sempre pertencerá pelo direito em si de propriedade. O direito de propriedade dá o direito dele utilizar, independente se está devendo ou não. Há uma discussão acerca da alocação do salão de festa, mas o salão de festa em si ele tem um direito de propriedade. É que muitas das vezes, na forma costumeira, a gente tem visto o quê? Os condomínios, através dos seus síndicos, não deixarem utilizar o salão de festa, mas em si há um direito. É que o salão de festa há uma peculiaridade porque a pessoa paga um valor adicional, mas desde que paga esse valor adicional, eu entendo que deve sim utilizar o salão de festa. Em relação ao que a pessoa tem no apartamento dela, a água, eu posso cortar a água dela, eu posso cortar a luz dela se ela não pagar mais? Outra questão, vamos dizer assim, que a gente tem visto aqui agora, ela passou a ser judicializada, inclusive. Antigamente a gente tinha uma discussão que ela se parava ali no condomínio. Hoje as pessoas já, eu acho que por decorrência dos direitos, principalmente pela imprensa, que cada dia mais tem trazido informação aos seus telespectadores, as pessoas já não aceitam mais hoje essa questão. Então a questão da água é uma questão bastante discutida mesmo. Mas a gente tem visto o quê? Um condomínio, o que ele busca fazer? Ele busca individualizar uma água, pensando no quê? Pensando que no futuro, se essa pessoa não venha pagar, que a gente consiga fazer o corte da água. O que a gente tem visto que o judiciário tem entendido como um total absurdo. Por que tem entendido como um total absurdo? O condômino em si, ele não tem o direito de pagar simplesmente a água. Então imaginamos num condomínio onde a cota do condomínio seja R$400, mas o valor efetivo de água são R$30. Então o condomínio não dá o poder ao condômino de individualizar esse boleto. Se o condomínio chegar no condomínio e falar o seguinte: eu quero pagar somente água, ele não tem esse direito. Então é por causa desse motivo também que o judiciário tem dito o seguinte: ó, tá havendo quase que uma venda casada nisso, ou seja, você tem que pagar o condomínio de 400 porque senão você não paga água. Não vou te dar a liberdade. E um outro ponto de vista também é que esse modo de cobrança, ou seja, esse modo de buscar o quê? Tirar a água dessa pessoa, ela entraria numa questão constitucional, que seria até o direito da dignidade da pessoa humana. Você expõe ela até um modo vexatório de cobrança. Então a gente tem visto no judiciário que grandes são as liminares, os números de liminares que têm a cada vez mais acabado com esse procedimento. Thiago, realmente imagino que devem ter muitos processos em relação a isso, né? Porque, como você disse, está tirando o direito da pessoa, né? Exatamente. Cada dia mais essa judicialização tem existido, principalmente no ponto de vista do corte da água. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa de hoje, viu, Thiago? A gente se vê mais vezes. Tá ótimo. E para você que tem dúvidas, envie seu e-mail, envie sua dúvida para esse endereço que vai aparecer aqui embaixo. Acordar longe de casa e ter a sensação de estar em minha própria cama é possível. O Hotel Ibis Campinas traz o conforto do lar, além de possuir uma ótima localização, gastronomia de qualidade e taxas diferenciadas do jeito que eu quero e o mundo pede. Estar no Ibis Campinas é estar em casa. Por isso eu sempre volto. Ibis Campinas, bem-estar pelo melhor preço.